sem me envolver, sem um relacionamento sério com ninguém. E 20 anos depois, quando eu já tinha, vamos dizer assim, já entregado os pontos, surge em minha vida João. João. E com João foi diferente. Eu morava sozinha, tinha minha vidinha normal, 20 anos sem envolvimentos, 20 anos sem uma pessoa, 20 anos sem nada sério. Eu trabalhava na prefeitura de Diadema, morava sozinha, mas quando eu e João nos olhamos, foi amor à primeira vista. E em menos de um ano, eu e João já estávamos juntos. Nos casamos. João era separado e tinha 2 filhos. Quem diria que aquele coroa moreno alto, muito bonito, viria a ser o meu esposo? Nos casamos no dia 9 de setembro de 2018. E é aí que começa a minha via sacra. Em menos de um ano de casados, em menos de um ano, eu e João, vejam bem, eu fiquei 20 anos sem ninguém. Casei e fiquei casado há 6 meses. E depois 20 anos sem nenhum envolvimento sério, sozinha. De repente encontro João. Numa troca de olhares, o amor nasceu. E nos casamos no dia 9 de 9 de 2018. E aí começa a minha via sacra. Em menos de um ano de casados, ele, meu marido, João, trabalhava em uma empresa. E lá tinha um cachorro da raça Pitbull. Esse Pitbull ficava preso em uma gaiola e era solto somente à noite. Ele era tão bravo, mas tão bravo, que o nome que deram a ele foi de Choque. Lembra da tropa de Choque? Que onde chega arrebenta tudo? Então, o nome dele foi... o nome que deram a ele foi de Choque. Esse era o Pitbull, que o tempo todo ficava preso naquela gaiola. Só era solto à noite para proteger a empresa. O João tinha acabado de sair para o trabalho. Eu fiquei em casa. Assim que ele saiu, passado algumas horas, eu recebi o telefonema de João. Ele mesmo me ligou. E já foi logo me falando: Mô, eu tô todo retalhado. Mô, eu tô estraçalhado, Mô. O que aconteceu? O que houve? Mô, o Pitbull me pegou. Pronto, eu quase desmaiei. Mas fiquei firme e disse: mas que Pitbull, que cachorro, Mô? O Choque. É o Pitbull da empresa. Eu tô no hospital, Mô. Eu tô no hospital arrebentado, estraçalhado. Eu saí de casa desesperada e, na verdade, nem sei como consegui chegar ao hospital. Chegando lá, a enfermeira foi logo me dizendo: olha, eu não sei se a senhora vai aguentar ver, hein? Mas eu disse: eu preciso ver, eu quero ver. Ele é o meu marido, ele é o amor da minha vida. Eu preciso ver de qualquer jeito. Estou avisando, porque tá feia a coisa. Quando entrei na sala, eu vi João todo ensanguentado, sendo, suturado aqui, ali, acolá. Realmente ele estava todo retalhado. E me desesperei. O meu desespero, aliás, foi total em ver João naquele jeito, naquele estado. O cachorro, o Pitbull, havia se soltado da gaiola. E quando ele entrou na empresa, o cachorro naquela hora se soltou da gaiola e atacou ele. Meu marido ficou internado, perdeu a ponta de um dos dedos, da mão, mordidas pelo corpo inteiro, retalhado. Os médicos me disseram que, inclusive, a bactéria do dente do cachorro, porque tem bactéria, poderia ser fatal para João, mas que iriam cuidar dele para que ele ficasse bem. Bom, enfim, eu tive que pedir licença de onde eu trabalhava lá na prefeitura para cuidar de João. Entre idas e vindas, ele ficou com sequelas. Só não morreu porque realmente não era a hora. Passaram-se 2 anos. A vida seguia.
com todas aquelas sequelas, com todas aquelas cicatrizes. Fomos morar em uma chácara em São Bernardo do Campo, um lugar muito bonito. E aí, João aparece com aquele gatinho, a coisa mais linda, aquela carinha de sapeca. Este que demos o nome de Bobal, que seria o nosso filho de 4 patas. Estava tudo indo muito bem. Morávamos em um paraíso, na companhia do nosso gato Bobal. Sim, depois daquilo que aconteceu com ele na empresa, obviamente ele saiu do serviço, saiu da empresa, fez um acordo, tal, que tinha que fazer, foi indenizado, tal. Então nós fomos morar então nessa chácara. Mas em uma manhã, meu marido acordou incomodado, com uma dor na virilha da perna direita, e me disse: eu tô com uma dor na virilha, mas acho que deve ser algum pelo encravado ou espinha. Acho que não é nada grave, não. Passaram-se alguns dias, ele falou de novo: amor, parece um caroço. Sabe aquilo que eu falei para você que podia ser uma espinha, um cravo? Assim, não, parece que está aumentando um caroço na minha virilha. Passaram-se mais alguns dias, o caroço estava maior e duro. E foi quando ele acordou com febre. Então fomos ao médico. Chegando lá, os médicos disseram que poderia ser hérnia. Voltamos para casa. E o caroço crescendo. E por fim ficou do tamanho de um limão. Como eu disse, começava ali a nossa via sacra. E fomos de hospital em hospital e ninguém falava nada. Só de olhar disse: esse caroço é um câncer. Esse caroço é um câncer. É um sarcoma de partes moles. E ele arrematou dizendo: é um câncer, inclusive, agressivo. Nós até pensamos, mas como pode? Como pode, sem fazer exames, ele já ir falando que é um câncer? Como é que pode? Como é que pode falar assim, se não fez nenhum exame ainda? No dia seguinte, meu marido estava muito mal, e o caroço agora estava do tamanho de uma laranja, e doendo. Depois de João sentir muita dor, eu o levei até o Hospital das Clínicas em São Bernardo do Campo, onde ele ficou internado, acreditem, 9 meses. 9 meses, quase praticamente morando no hospital. Lá foi constatado que realmente João estava com câncer. E o tumor espalhando pelo corpo todo. E pegou toda a região genital dele. Sim, a região genital foi tomado conta pelo câncer. O tumor, chamado sarcoma, era de fato muito agressivo. Ele tinha que ficar na bomba de morfina. Mesmo internado, tinha que colocar morfina na bomba. Enfim, o câncer estava consumindo João em vida. Foram feitas várias quimioterapias, várias radioterapias, mas nada adiantava. E, infelizmente, mesmo após sessões de químio, sessões de rádio, tiveram que amputar a sua perna. Amputaram a perna de João. Eu já não tinha mais vida própria. Eu praticamente morava no hospital junto com ele. Eu ia para casa de 2 em 2 dias e o nosso Bobal ficava em casa. E as minhas vizinhas, que até hoje são minhas amigas, cuidavam desse nosso gato. Certo dia, eu cheguei no quarto do hospital e João estava chorando. E olhando para o teto me falou: Amor, os médicos vieram aqui e me disseram que eu vou morrer. Eu olhei para ele e disse: amor, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. Mas os médicos disseram que eu não vou chegar nem até o final do ano. E nós estamos ainda no mês de agosto. Eu ainda disse: não, amor, você está sonhando. Nenhum médico te disse isso. Talvez seja
talvez sejam os remédios que você está tomando que estão fazendo você delirar. Você acha que um médico ia falar que você vai morrer? Não, isso é delírio, você está delirando. Quando então veio uma equipe do pessoal do tratamento paliativo do hospital e disse que precisava falar comigo. E confirmou, sim, a equipe confirmou tudo que ele havia me dito. Mas, poxa, então é verdade? Mas por que o médico tinha que dizer para ele? Então é verdade? Eu e meu marido choramos muito. Eu fiquei desorientada. O tempo foi passando e aquele toquinho de perna dele, que teve a perna montada bem aqui em cima, aquele toquinho de perna só foi necrosando cada vez mais. O câncer dele se espalhando ainda mais pelo corpo. Chegou um dia que os médicos perguntaram para João: João, qual é o seu último pedido em vida? Meu marido olhou bem para o médico. Eu gostaria muito de ver o meu gato Bobal. Esse é o seu último pedido? Seria, né? Sim. Eu gostaria muito de ver o meu gato Bobal. Conversamos com a direção do hospital, juntamente com as assistentes sociais. Depois de tanta peleja, o diretor do hospital não deixou o gato subir para o quarto, pois o gato poderia fazer mal aos outros pacientes.